Quando a gente não está vendo os pais grandes, a vida, ó, dá pancada. Então, bora lá. Vou contar um pouquinho da minha história, para quem não sabe, muito baseado naquilo que eu vou falar aqui, tá? A Rota da Estagnação foi um evento em que eu digo que toda a bagagem minha, do que eu estou vivendo hoje, até para eu estar aqui hoje, e também naquelas pessoas que passaram por mim, né, durante desde 2019, 18, né? 18 eu não fazia tanta constelação, porque ainda estava na polícia, presa à polícia, então tinha muito medo de ir para esse novo. E a partir de 2019, a vida foi me empurrando, 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 então eu comecei. Então, de 2019 até agora, Deus, é seu novo caminho, amor maduro. Meu primeiro curso que eu dei, que foi o Identidade feminina, acho que nem tem aluno aqui dessa época. O Mário, eu vou mandar de volta para você, porque quem for entrando eu vou ter que, vai me atrapalhar, tá? Então, eu criei o Rota muito baseado nas necessidades que chegam no final do ano. E vocês sempre mandam muitas perguntas repetitivas. O Rota está um pouco lembrando os eventos que eu fiz lá do Seu Novo Caminho, mas é muito, muito, muito mais profundo. Não sei se vocês perceberam, quem me segue há mais tempo, que eu dou uma diminuída até de gerar conteúdo, porque eu estava muito focada nesse projeto do Rota anti-estagnação. Então é o seguinte, para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica Marques, eu tenho nesse momento 38 anos de volta ao redor do sol e fui uma menina que demorei muito também para sair da casa da vovó. E criada por vó, todo mundo já sabe, né? Tudo é muito confortável, é, tudo é na mão, é uma zona de conforto dobrada, que é uma mãe e tem ainda a mãe da mãe. Então, eu saí quando eu tinha 32 anos, após ser diagnosticada com síndrome de burnout. E aí foi o burnout que me tirou dessa zona de conforto. Então, cada um tem uma chave que vira, né, na vida, que é o seu calo, que vai transformar. E quanto mais a gente resiste, mais a vida vai dar as porradas. É assim para todo mundo, é assim comigo, é assim com todas as pessoas que eu atendo. Então, o anti-estagnação, ele vem com você encontrar o seu caminho no mundo. Quando depois dos 35 anos a gente fica meio que perdida mesmo. Depois, nos 35 é fato, já martela. O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? O que é que eu quero? O que é que eu não quero? O que eu posso? O que eu não posso? O que é que eu tô... Por que é que eu passei tanto tempo nesse trabalho? Por que é que eu ainda estou nesse relacionamento? Apesar que eu não vou falar especificamente de relacionamento, mas os assuntos que eu vou abordar aqui durante esses 3 dias refletem nos relacionamentos amorosos? Claro, refletem ainda mais, aquilo que eu vou falar aqui reflete ainda mais na vida profissional e, em consequência, o dinheiro, tá? Então, eu também já fui uma mulher muito, muito indisciplinada. Na época da faculdade, eu sou formada em Direito, na época da faculdade, eu lembro que uma época eu não conseguia ficar sentada. E nessa época não tinha nem rede social. Imagina se tivesse rede social, não conseguia ficar sentada. E aí eu procurei um neurologista e o neurologista me passou a tal da Ritalina. E eu tomei. Passei alguns meses tomando e ela tirou muito o meu apetite, eu emagreci e por isso parei. Foi um diagnóstico bem rápido. Só que aí, com o tempo, veio a tal da ansiedade, que eu não sabia, não era tão famosa como é hoje, e eu não tratei direito porque a neurologista, que já era uma outra, o marido dela, acho que desenvolveu câncer e ela teve que parar e daí, né, a coisa foi aumentando. Então, assim, já havia um grito da alma. Eu digo que o meu primeiro sintoma de que algo que eu precisava ver era essa indisciplina. E eu era, tudo que eu começava não dava continuidade. Tudo que eu começava, tudo, tudo. Gente, Jéssica, então hoje você é disciplinada? Depende. Do quê? Mas eu entendi também o meu ritmo, que eu acho que é muito importante. Quando a gente tem o autoconhecimento, quando a gente sabe quem nós somos, quando a gente sabe das nossas limitações, quando a gente reconhece, por exemplo, a história da nossa família, a gente sabe o que é que vai aparecer como limitação. É tão engraçado que hoje eu liguei para minha avó e minha avó, eu digo que é o meu trabalho, é a minha missão aqui nessa existência de entender qual é o meu lugar de neta em relação a ela, em relação à minha mãe. E aí ela tá,
né, bem mais velhinha, 89 anos, já não está trabalhando, e na semana que eu estava bem para vir para cá, a coluna dela deu um problema. Vocês lembram que eu falei de eclipse e tudo? Então tá tudo conectado. E aí a coluna dela deu um problemão, que teve que ir para o médico. A primeira coisa que eu pensei é o quê? Eu não vou mais para Floripa. E aí aconteceram diversas coisas. Na quarta-feira passada, terça-feira passada, eu também pensei, eu não vou mais. Fui nadar no rio para relaxar, que eu estava estressada, o olho deu problema, lá tenho que ir. Que mais? Chego em Brasília, eu chego em São Paulo, antes de sair de Petrolina, na verdade, o voo foi cancelado lá de São Paulo para cá. Então, assim, várias e várias e várias resistências. E eu estar aqui hoje é algo bem fora da minha zona de conforto. Preparar a aula, estar concentrada. Eu vinha para cá de um modo que eu não ia ter que me preocupar com hospedagem. Acabei de fechar a segunda hospedagem agora, bem sincrônico. A mulher foi. Então, assim, o que eu quero ensinar para vocês é que quando a gente encontra o nosso caminho, quando a gente encontra algo que é além, né, que tem propósito, e não fala esse propósito de, ai, encontre, não, o propósito está dentro da sua história. E eu contei um pouquinho aqui da minha história para que vocês entenderem, eu sou uma pessoa bem comum, tá? A minha especialidade hoje é dentro das constelações familiares. Eu sou uma terapeuta sistêmica, e muito sistêmica até. Eu olho para tudo o tempo todo. Então, a rota anti-estagnação, eu vou falar agora do que é que você está percebendo aí na sua vida de estagnação. Eu dei esse exemplo aqui que foi vir para cá. Parece uma coisa bem simples, né? Ah, eu vou comprar a passagem. Ah, eu vou estar lá. Não, não foi. Foram várias e várias e várias e várias resistências. E eu pensei em desistir várias vezes e vim para cá. Só que algo maior me dizia, você tem que estar em Floripa. E aí tem uma situação até que eu vivi, que eu escrevi na areia o nome Floripa, e por coincidência tem um neon aqui com o nome Floripa. Só para quem está aqui hoje, eu vou postar nos stories, e aí vocês reagem, só para confirmar, para vocês saberem dessa história. Então, assim, a gente está vivendo um momento de transição planetária, coisa que eu não falo lá no Instagram, então, todos nós estamos sendo chamados para olhar para dentro. Não tem como a gente fazer escolhas alinhadas, escolha que nos faça feliz, escolhas que não sejam mais daquilo que alimenta o ego, que seja em relação a outras pessoas, se a gente não olha para dentro, tá? Até aqui tudo bem, gente? Até aí tudo bem? Me dê um legal aí que tá todo mundo entendendo para eu, certo? Então, bora lá. Nesses 3 dias, o que é que eu vou ensinar para vocês? Vou ensinar na prática o que é que você precisa ver na sua vida hoje que está travando. O que é que está impedindo você de dar pelo menos um passo. Eu queria que vocês colocassem aqui no chat qual é a trava atual hoje da sua vida. Bota a área e pode botar assim, trava no dinheiro, trava no financeiro, ou no financeiro, no trabalho, ou então estou vivendo uma transição de carreira, não sei tomar meus pais, ou percebi que 2024 foi um ano que não avancei em nada. Coloca aqui no chat, só para eu ter noção um pouquinho de como é que vocês estão. Eu vou falar o seguinte, para quem está com questões com dinheiro, primeira coisa, precisa descobrir qual é a sua profissão. O que é que está alinhado com a sua história, tá? Vida amorosa. Jéssica, como eu falei no início aqui, meu problema é vida amorosa. Tá, ok. Mas o que eu vou falar nesses 3 dias aqui vai refletir sim. Como descobrir a profissão. Ok, bora lá. Então, nesses 3 dias agora, eu vou falar para vocês justamente o que é que faz para que você olhe o que é que está travado e como fazer esses pequenos movimentos de saída, tá? Então, bora lá. E para quem não é esse evento aqui, para que você não perca tempo, se a sua vida está bem tranquila, bem de boa, se você percebe que, eu estou realizada em tudo, ou se você veio para cá para arrumar um amor em 3 dias, ou se você não tem paciência para viver processo de transformação. Deixa eu dizer uma coisa, mudar se transformar, fazer qualquer movimento de quebra de padrão, aquilo que eu estava falando no início, não é a coisa mais simples do mundo. Não é. Vai ter
uma pancada de resistência, principalmente se você for avançar em um padrão diferente da sua família. Vai ter muita, muita, muita resistência. Essa é a natureza das coisas. Como eu falei hoje nos stories, que foi até eu vi um vídeo de Lúcia Helena, ela falando, para baixo, todo santo ajuda. Então, a resistência, quando ela é persistente, mesmo que você, ok, eu quero sair daqui, mas eu não consigo, primeira coisa, você não tem nem sequer consciência do que está resistindo. Quem está mandando em você é o seu inconsciente. Então, enquanto você não toma a consciência ao que está resistindo, do que, de onde veio essa origem, você vai continuar nesse lugar e a vida trava e vão acontecendo outras e outras e outras e outras coisas, mas você não tem clareza. Jéssica, toda a vida você teve essa clareza? Não, de jeito nenhum. Eu passei nesse período de transição 5 anos. Na época que eu fui diagnosticada com burnout, quase não se falava nisso. Para lá no trabalho, eu fui perseguida, eu passei por situações de print no meu Instagram, de mandar para a chefia de polícia. Então, eu fui perseguida não só uma vez, foi por isso que eu decidi sair, porque provavelmente eu estaria presa, que a situação foi bem semelhante a isso, ou eu teria, por exemplo, tirado minha própria vida, porque era muito pesado. E quem já teve burnout sabe que é uma oscilação de ansiedade com depressão. Então, eu dormia muito, eu não tinha energia, e a vida estava passando, 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 mas como é que eu ia sair de um lugar que me dava total estabilidade, né, financeira? E a gente toma, até os 30, 30 e pouco, a gente toma essas decisões, baseada em sobrevivência, baseada muitas vezes em resolver algo da família. E quando a gente não tem esse conhecimento, por exemplo, quantas e quantas pessoas chegaram para mim, Jéssica, como é que tu vai fazer um negócio desse? Olha como é que está o país, olha isso e aquilo. Eu tive que fazer o quê? Mudar o meu ambiente. Eu vou falar muito disso no terceiro dia sobre o ambiente. Então, como é que eu ia sair de uma instabilidade? E logo depois veio a pandemia, né? Imagina. Por um lado, para mim foi bom nessa época, porque foi aí onde eu aprofundei mais, eu comecei a trabalhar mais no online, já que tudo estava fechado, então eu não sofri tanto, nem digo que sofri na pandemia, zero medo de morrer, zero, porque eu entendia outras coisas, eu sabia o que estava acontecendo. Então, o pânico, ele não chegou, não fui tomada por essa energia do coletivo. Ela não chegou até mim. Então, para mim, foi um período bem tranquilo, até porque eu já estava acostumada a ficar isolada dentro de casa. Então, a pandemia só foi uma consequência. Até porque eu acredito que, enquanto a gente não sabe fazer esse movimento de voltar para si mesma, a gente vai ter grande dificuldade de encontrar o nosso caminho. Vou falar isso muito no dia 3, tá? Até aqui tudo bem, minha gente? Tem mais alguém que chegou aí? Eu não estou enxergando aqui direito. Já falei para quem é, né? Então, assim, para quem não é, quem está esperando mudanças e transformações muito rápidas. Para quem percebe que em 3 dias vai transformar a vida completamente. Em 2 meses vai mudar a vida completamente. Ou quem não está disposto à mudança. Não, eu não quero. Eu quero continuar na casa dos meus pais, eu quero continuar nesse trabalho, eu quero me manter aqui, não quero abrir mão. Até porque mudar vai te fazer esse movimento de sair de uma zona de conforto. E como eu falei para vocês, a minha vinda para cá, ela é muito simbólica. Ela é pela primeira vez que eu tô vindo para um lugar sozinha, apesar que teve uma situação de alguém próximo, mas estou vindo sozinha. Minha avó em um momento bem debilitada emocional ou fisicamente, e que eu confirmei para mim mesma. Eu conquistei a liberdade que eu tanto desejava, que é não precisar estar no espaço da minha casa. Coisa que, na época, eu estava na polícia jamais. Eu tinha que dizer quando eu ia, quando voltava, pedir permissão. E eu vejo muita gente no direct falando: Jéssica, eu quero mudar de profissão. Jéssica, eu quero mudar tal coisa. Na verdade, o que você não consegue enxergar até agora, primeiro, são os padrões da tua família que te fizeram te deixar aí. Dentro da minha história, eu fui buscar meu pai na polícia. Essa era a minha maior vontade.
Só que eu não sabia que a busca era muito mais profunda. Já em 2019, eu acho, eu percebi que havia ainda muita resistência de eu sair da polícia. Foi que numa conversa com ele que eu percebi que eu estava lá em lealdade a uma história do meu pai. E aí, quando a gente não toma, não compreende essas questões, a gente fica realmente preso e as resistências vão aparecendo e a gente desiste. E a vida vai passando. E vocês sabem que, para quem me acompanha aqui mais tempo, sabe que eu gosto de astrologia. Ano que vem vai ser regido por Saturno. Para quem não sabe, Saturno é o cobrador, aquele que faz a gente amadurecer. Eu nunca falei isso nos stories, acho que nem é lugar para falar, mas ano que vem vai ser um ano em que as pessoas vão querer acelerar o tempo, vão querer sempre, eu quero tudo muito mais rápido. E aí vem uma crise existencial que muitas vezes vai levar para um caminho de quê? De sair daqui, de ir para se despedir. Na verdade, é um aumento, a gente vai perceber agora, né? Todo final de ano tem isso, muitas questões com família que faz com que as pessoas não compreendam suas histórias e tirem suas vidas. E meu propósito é que vocês aprendam o porquê que você se mantém nesse lugar de estagnação. Até aqui tudo bem, minha gente? Até aqui tudo bem? E como eu não estou vendo, tá tudo bem? Tá. E, Jéssica, para quem é esse evento? Para quem é esse evento? O evento é para quem realmente se sente travada, quem percebe que quer mudar alguma coisa, que já chegou na casa dos 30, ninguém que me segue. É raro ter alguém que é muito mais nova, que tem menos de 30, que tem mais. Tem muita gente que tem mais e que percebe assim: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Por que é que todas as vezes que eu dou um passo à frente, parece que estou voltando três? Eu quero sair da casa dos meus pais, mas não tem força, algo sempre acontece. Eu quero viver do meu propósito, como falaram aqui, eu quero viver do meu propósito, mas eu não sei nem o que é, nem como começar, nem para onde olhar. Quem mais? Quem percebe que o financeiro, de um tempo para cá, principalmente, parece que os clientes não vêm? Eu estou me sentindo cada vez mais cansada, mais perdida, mais exausta. Quero começar um processo de mudança, mas não sei por onde nem como. Então, e que também tenha paciência e já compreendeu que toda e qualquer mudança precisa de tempo, precisa de dedicação e precisa de autorresponsabilidade, tá? Então, para quem não é, já falei, para quem é, eu já falei, né? Então, bora lá. Gente, é o seguinte, a estagnação vem sempre de um lugar bem comum, para onde eu não estou olhando. Eu não estou olhando para a vida, para a minha vida. E aí eu estou presa, ligada ao pai, ligada à mãe, às vezes ligada a um ancestral. E aí eu estou tomando um lugar que não é meu. E o que é que você precisa saber? A gente vê muito aí curso para quem é constelador. Eu sempre falo que tem a constelação e a visão sistêmica, ela é um método filosófico. Ela é um modo de viver a vida, enquanto que eu amplio a visão, ao invés de pensar só no problema, eu começo a olhar para tudo que está ao meu redor. Eu poderia estar aqui, ter desistido, mas o que é que eu fiz? Eu percebi os sinais. Quando a gente faz uma mudança de postura dentro do nosso sistema familiar, a gente percebe que os outros ao redor vão ter uma reação. Quem já constelou sabe que todos os movimentos, esses movimentos é no dia a dia. Quando a gente tem um movimento em que vai romper um padrão, o outro também sente. Então, assim, todos os outros que vieram antes estão conectados a gente. E a gente está conectado a eles. Então, a gente precisa aprender quais são as leis que regem todos esses relacionamentos. E além das leis, por exemplo, de como funciona a sua psique, como é que eu faço para mudar um padrão, como é que eu faço para mudar um comportamento interno. E eu falo que tudo isso está onde? Na raiz. Se eu não compreendo o que está na raiz, eu também não compreendo o porquê que eu não estou dando fruto na vida. Porque concordam comigo que
Toda macieira dá fruto ou não? Tem macieira que não dá fruto, né? Eu sempre gosto de utilizar a imagem, essa ideia da maçã, para que vocês compreendam vocês como se fossem. E a maçã tem toda uma simbologia, né? Tem todo um arquétipo por trás da maçã. Então, nem toda maçã, toda macieira, perdão, ela está dando fruto. E por que que ela não está dando fruto? Ela está presa em algum dos ciclos dela. E aí precisa de quem para resolver isso? Alguém que tem uma especialidade naquela macieira para que ajude essa macieira a voltar a produzir frutos. Assim somos nós. Nós somos umas plantinhas bem complicadas, cheias de emoções complicadas, que a gente não entende nada, só continua reagindo, principalmente depois dos 35, a gente está o tempo todo no automático. Deixa eu dizer uma coisa que eu não falei aqui, eu comecei e não terminei. Eu liguei para minha avó e ela me fez uma pergunta. Mas e tal coisa? Eu disse, isso está resolvido. Você acredita que a mesma frase que a minha avó falou, um medo dela, foi a voz que veio na minha cabeça quando eu na terça-feira passada, na quarta-feira passada, eu pensei em desistir e cancelar a viagem? Cancelar, por exemplo, esse evento. Não foi, Mari? Pensei. Mas no meu ritual, quando as coisas que eu vou falar não no terceiro dia, no meu ritual, ficou muito nítido. Ao invés de eu continuar reagindo, eu disse, isso não é meu. Quando foi hoje, eu entendi a resposta. De fato, não era meu. E sabe qual era o grande medo da minha avó? Que eu fique aqui. Esse é o medo. Quando eu entrei no Uber, juro, o aeroporto daqui, até aviso para quem um dia vir, não peça o Uber X, peça o Comfort, senão eles não aceitam, né? Tem lugar também que já é assim. Um homem me aceitou e eu achei estranho, porque ele tem pouco tempo de viagem, e eu já fui Uber, né? Eu fiz e tem pouco tempo. Falei, esse homem me achou bonita, se viu minha foto, ou ele está indo para um caminho que vai ajudar ele, porque a viagem estava barata. Entrei, fiquei quieta. Daqui a pouco ele fez. Você veio a passeio ou veio a trabalho? Eu disse, a passeio. Aí começou a conversar, conversar, conversar. O homem falou da minha história toda. Ele, eu estou aqui, já tem não sei quanto tempo, toda, toda, toda. Eu disse, entendi. E é uma das coisas que eu não falo muito lá no Instagram é sobre sincronicidade. Só que aí, quando eu conheço a minha história, quando eu conheço as minhas resistências, quando eu entendo também dessas leis que regem toda e qualquer natureza das coisas, relacionamentos, o tempo de plantar, vou falar isso mais lá na terceira aula, das leis específicas, não só as leis sistêmicas. Algumas pessoas já conhecem aqui, que já me acompanham, sabem das leis sistêmicas. Eu vou falar bem mais. Vou falar sobre neurociência, epigenética e física quântica. E principalmente do ritual, que eu não mostro tanto lá nos stories, porque, gente, eu gostaria de ter perfil de blogueira, mas eu não consigo. Ainda mais que eu entendo cada vez mais que a gente precisa estar no agora, porque é no agora que chega uma mensagem. É no agora que um passarinho chega e bota no pé e dá uma mensagem. É no agora que a gente percebe uma ajuda, que percebe uma conversa aqui externa, que faz dar uma resposta simples para aquilo que a gente está precisando. Então, eu não consigo mais, pelo menos por agora, viver como blogueira. Eu viajo, mas disse, por que tu não posta? Eu falei, porque eu quero viver isso aqui. O que mais importa é que eu viva isso e que ensine a outras pessoas que se conectam comigo. Até aqui tudo bem, minha gente? Tá fazendo sentido para vocês? Tá tudo em ordem aí, Mari? Tá? Tudo, tudo, tudo? Tá? Pronto. Gente, digam aí que eu não estou enxergando nem direito. Sim, Brenda, vamos lá. Do que mais preciso falar? Então, vamos lá. Então, para quem está aqui e já começou a tomar o seu pai e sua mãe, sabe o quanto que não é fácil. E não é fácil mesmo, não. Não é.
Eu digo que uma grande resistência é a gente dobrar os joelhos em relação aos nossos pais. Mas, Jéssica, por que é tão difícil? Todas as vezes que eu estou perto da minha mãe, eu tenho reação. Uma, sempre vou falar para vocês, a maioria aqui falou que tem problema, tá com problema na profissão e com dinheiro. Vocês sabem disso, né? Que é mãe. Enquanto não resolver as questões com a mãe, seja fazer movimento de ir para sua casa, sair do lugar de ajudadora, amanhã eu vou falar muito dessas posturas, essa profissão não vai ter clareza na cabeça de vocês. Sempre vai ter uma resistência. O dinheiro é consequência do servir. Então, aquele que não reconhece ainda, essa é uma lei. E o que é isso? É a lei de quê? É a lei da natureza das relações. Como é que eu sou uma macieira e eu estou condenando o tempo todo a minha raiz? O que é que vai acontecer com essa árvore? Acho que eu mostrei um dia desse, não foi? Um vídeo. O que é que vai acontecer com essa árvore? A gente não consegue produzir frutos. Alguém está falando aqui, Mari. A gente não consegue produzir frutos. E eu falo frutos, frutos é sempre a consequência do prosperar. O prosperar é quando eu estou nesse processo de tomada de consciência de quem eu sou, do meu sistema familiar, de todo o conhecimento que eu preciso alimentar a minha parte ou racional. Não tem como eu fazer uma mudança de um lugar para o outro se eu não tenho conhecimento de nada. Vou dar um exemplo. Eu vim para cá e escolhi um bairro. Antes disso, eu fiz várias e várias e várias pesquisas. Mesmo eu pesquisando, eu tive que perguntar para pessoas que o quê? Viviam aqui, ou que já viveram aqui. Pesquisar somente na internet, uma leva muito tempo, concordam comigo? Se você for fazer, ir para um lugar aqui, eu já vim aqui, mas foi muito rápido, em 2021, vim num evento, mas para ficar tanto tempo, eu não tinha vindo ainda. Então, para escolher, eu tive mais clareza quando uma pessoa estava aqui. Então, é mais fácil a gente aprender com pessoas que estão vivendo o mesmo processo ou que viveram algo muito semelhante. Eu lembro disso na época em que eu acho que se eu tivesse conhecido alguém que tivesse uma percepção de vida muito semelhante à minha, ou para onde eu estava querendo ir, que me desse os caminhos, gente, seria mais simples, mas eu não ouvi, na verdade está tudo espalhado. Eu tive que ler horas e horas e horas de livros, tive que assistir muito, 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 muito vídeo e também quebrar a cara. Por exemplo, no meu negócio, eu vou mais na frente, eu vou contar para quem me segue aqui, sabe que em 2020, ano passado, eu não sei mais, está tudo tão rápido. 2022 eu fiquei 5 meses, eu saí do Instagram, eu fiquei 5 meses sem postar. Continuei atendendo, mas saí do Instagram. E isso foi um grande aprendizado. Muito, muito. E é por isso que eu não faço mais tanta live. Entenda o seguinte: onde tem luz, também vai ter muita sombra. E as sombras é de todo tipo. Se você não acredita em energia, sinto muito dizer, mas nada, nada, nada é denso. 99,9999999 é energia. Nem tudo é espiritual, mas tudo é energia. Então, eu tenho uma frequência interna, energética, que não é só minha, que é da história da minha família, que são de todos os comportamentos que eu já tive nessa existência. E aí, quando a gente vai chegando depois de 35, mudar não é somente, a partir de agora eu vou mudar de profissão e eu vou fazer um curso de, sei lá, diga aí alguma coisa, qualquer curso. Até porque, uma coisa que eu vou falar lá na terceira aula, minha gente, as profissões que da época da gente faziam sentido e que um retorno, a maioria delas está acabando. Existe outro caminho, outros caminhos. Eu não sei, alguém que eu fez constelação comigo, até falei que nessa terceira aula que eu vou falar mais com mais detalhe, quem ficar até o final dos 3 dias é que vai saber. E é isso que eu quero que seja criado dentro das pessoas que me seguem, que me acompanham, que constelem, pessoas que estão nesse mesmo processo, porque até vocês mesmos podem uma trocar essa nova profissão com a outra. Porque as profissões de antigamente, tipo advocacia, ok, tem área de advocacia que está bombando, por exemplo,
A área do digital, a área de família, com a abordagem da visão sistêmica. Só que entenda o seguinte: e fazer essas mudanças, seja lá de cidade, seja lá de profissão, seja lá o que for, se a gente não compreende as histórias que vieram antes, essas leis de leis sistêmicas, neurociência, epigenética, o que é que a gente faz? Passa cegamente por uma resistência e desiste. Não faz o movimento, não continua, desiste. Várias pessoas disseram, por que você não bota na justiça? Você poderia estar aposentada. Eu poderia estar aposentada. Eu poderia, por exemplo, ser reintegrada. O que é que eu fiz? Não foi fácil também. Também não recomendo ninguém fazer a mesma coisa que eu fiz. Se eu tivesse alguém me ajudando, eu teria até, poderia até ter continuado mais tempo lá. Com outro, mas eu não consegui. Eu precisava sobreviver e precisava, por exemplo, experienciar várias outras coisas com a própria constelação, para que eu confirmasse que aquilo que eu passo para vocês nas constelações realmente fazia sentido. Então, assim, eu precisei deixar esse passado completamente, que não foi fácil. Foi muito difícil, eu tive muito medo, muito medo. Medo de não dar conta, medo de não ter dinheiro, medo de voltar para a casa da minha avó, porque quem já fez essa saída da casa dos pais e voltou sabe o quanto que é, como é que eu posso dizer, não chega a ser humilhante, mas é um sentimento de fracasso, de parecer que, nossa, um dia desse tudo estava funcionando muito bem na minha vida, e agora eu estou aqui voltando. E ainda mais se você tem essa consciência sistêmica, aí é que a culpa aumenta ainda mais. E o que é que faz a culpa? A culpa só pesa, minha gente. A culpa, ela só pesa. Justa, Niara. Frustração. E o que faz você ter feito esse retorno? A falta de consciência. Vocês acham que eu não pensei? Que ano foi? Não sei se vocês sabem, mas eu já empreendi na Dioness, que é um marketing de relacionamento. Foi a primeira coisa que me fez, né? Meu pensamento é: vou ficar na polícia um tempo e vou para a Dioness e vou ficar milionária na Dioness. Foi isso que eu acreditei, viu? Porque é assim que vem de marketing de relacionamento. E quem disse que eu tinha disciplina? Eu tinha constância, que tinha que fazer não sei quantos atendimentos de lista de contato. Eu travava, não conseguia. Mas, dentro desse processo, foi algo que me ensinou muito mesmo. Eu sou extremamente grata ao que eu vivi na Juness, viajei, conheci outros países, né, dois, na verdade. Porém, nessa época, quando eu saí da Juness, eu quase volto para casa da minha avó. Quase. Porque eu fiquei com muito medo, não tinha mais saída, eu precisava sair da polícia, porque o negócio estava me matando. E eu lembro que abril, acho que foi abril de 2021, quando eu pedi a exoneração. Eu tenho um vídeo que eu ia divulgar e acabei esquecendo, acho assim, que não era lugar lá para divulgar. E eu choro muito com muito medo. E, por exemplo, como eu falei para vocês no início, essa minha vinda para cá, ela é extremamente simbólica. E olha que mais interessante, acho que tem alguém aqui que falou comigo que é acho que é Ionara, não sei se ela está aqui, ela perguntou onde eu tô. E eu falei que o nome do condomínio era Saint-Germain. E aí eu cheguei aqui, outro sinal, né? O número do meu apartamento é 111. Eu cheguei dia 11/11. Então, não tem nada acaso. Só que o que me faz dar os passos adiante também tem a ver com essa sincronicidade, que é algo que eu vou falar muito lá no terceiro dia. Jéssica, essa coisa de energia é viagem. Eu acho que quem me segue aqui já se deu conta de que eu acredito não só nisso. A sincronicidade, ela é um fato. Só que quanto mais a gente está perdida, a gente não vê. Principalmente a questão de celular, né? O celular hoje é um bem, porém é algo que nos distrai.
do agora, e os dias vão passando parecendo que está mais rápido, e os nossos projetos, e os nossos planos. Só que é o seguinte, se o celular está te dominando, tem raiz sistêmica, tem raiz emocional. E é a decisão de simplesmente parar de mexer no celular, você não vai conseguir. Não vai. Ah, Jéssica, eu tenho um hábito também de, não, perdão, eu vou querer emagrecer. Quantas vezes vai chegando no final do ano, a gente vem com aqueles mesmos desejos, né? Esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou fazer tal coisa. Chega o final do ano, não consegue. Essas decisões que a gente quer racional, se a gente não compreende as leis que estão por trás, se a gente não compreende a história da nossa família, se a gente não compreende o que é que eu quero verdadeiramente alinhado com a minha história, não com a história que disseram, com o coletivo, não com a história que a mãe disse, com o avô, com o pai, sei lá quem foi. Porque tem uma historiazinha e tem uma fita, a gente é da época da fita, né? Tem uma fita aí, Mari não é dessa época, né, Mari? Você não sabe nem o que é fita, não sabe nem o que é disco, sabe nem o que é disco, né, Mari? Então, Mari é a mais novinha aqui. Então, a gente é da época da fita. Ainda tinha que rebobinar a fita com caneta, filha. Caneta. E se a fita enrolasse, acabou, não prestava mais para nada. Então, às vezes, a gente está realmente vivendo nesse looping que eu falo, é nesse enganchando no mesmo lugar do disco, mas não sabe nem como limpar o disco. Até aqui tudo bem, minha gente? Vocês têm alguma dúvida? Podem perguntar. Estão com dúvida? Fala aí, minha gente. Vamos lá. Então, como eu já falei sobre para quem é e para quem não é, né? E para quem, o que é que você quer? Ao final desse evento, se tem uma coisa que eu quero que você tenha muita clareza, é que enquanto você não souber quem você é, você também não sabe qual é o seu propósito. Pode ser que você já tenha constelado comigo, pode ser que na constelação você já tenha feito um grande movimento, mas eu sei também que você tem grande dificuldade de manter aquelas posturas que foram feitas lá na constelação. E você não pode estar constelando a cada 4, 5 meses. Eu, pelo menos, não faço isso, porque eu entendo qual é a estrutura da sua psique. Se eu fico empurrando informação para você, esses dias teve uma pessoa que falou comigo, eu já constelei com você, constelei com não sei quem, constelei mais não sei quem, relacionamento. O mesmo tema. Não se constela relacionamento, se constela problema. O que é que acontece? Já fez 1000 constelações. Resolve o quê? Nada, tu continua atraindo a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E o que eu quero falar aqui é tomada de consciência, mas entender o que é que está por trás das coisas. Você não vai se tornar uma consteladora, né? Não é isso. Mas você vai tornar a pessoa que vai virar a chave e que vai dizer, a partir de agora, eu entendo qual é o meu processo, onde eu estou, qual é o meu ritmo, o que é que eu preciso fazer. Porque tem muitas e muitas e muitas e muitas respostas que não vão estar fora. Eu só consigo, de fato, ajudar profundamente alguém assim, né? De uma forma, como é que eu posso falar uma palavra? De uma forma mais, né? Não é assertiva, mas é uma forma muito forte, eu vou dizer assim, né? Se eu tiver com você no seu dia a dia. Pode ser. Mas mesmo assim, mesmo que eu lhe acompanhe todos os dias, tem coisas que só você sabe sobre você, e só você sabe sentir como é que aquilo faz sentido para você. Fez sentido? Ou parece que ficou até confuso, não foi? Não encontrei a palavra, perdão, não encontrei a palavra. Gente, já tem quanto tempo que eu estou aqui? 58 minutos. Então, ao final também do evento, a minha ideia aqui, vocês, como eu falei, eu ia falar essa palavra, mas me perdi, é que você desenvolva uma mentalidade sistêmica,
você desenvolva a sua inteligência emocional. Eu encontrei uma pessoa conhecida, que eu conheci há muito tempo, né? E aí eu contei uma situação com uma outra pessoa que não teve uma postura que eu gostaria. E aí eu disse para a pessoa, eu respondi ok para a pessoa. A pessoa falou uma coisa que eu não gostei, né? Não cumpriu com o combinado, e eu só falei ok, tudo bem, respeito. Aconteceu alguma coisa? Não. Ela falou que como é que você consegue reagir desse jeito? Porque eu entendo perfeitamente que aquilo que dói em mim não é do outro, é meu. E eu entendo que nada do que eu faça em relação ao outro, ou aquilo que eu também rejeito, que eu exija, é sobre mim. E isso é inteligência emocional. Se eu tivesse deixado, isso não quer dizer que a gente não vá ter reações, né, tá? A gente não vai se tornar um ser humano robô. Eu não sinto mais nada. Não. Tem coisas que ainda vão mexer lá na raiz, principalmente as questões com pai e mãe. Porque nós somos os pais e a mãe, o pai e a mãe internamente. Então, se tem uma coisa que pode doer e tirar muita, 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 muita energia de você, para você olhar para a sua vida, são as questões com seus pais. Jéssica, estou endeusando meus pais. Meus pais são maravilhosos. Isso é um grande alerta. Amanhã eu vou falar só sobre posturas, só sobre posturas, só sobre posturas. E vai ter gente que vai sair e vai dizer: Meu Deus, eu achei que estava honrando meus pais. Porque o honrar pai e mãe fala-se por aí como, por exemplo, eu vou salvar, tenho que fazer tudo para eles. Hoje mesmo, eu tive uma grande percepção, eu estando aqui. A minha família vem de uma família muito simples. Eu sou a primeira pessoa que já foi para os Estados Unidos, que já foi para Cancún, que já foi para Bahamas, que já vivenciei coisas que até prima minha, que ganhava mais, que ganha ainda mais do que eu, vivenciou. E o que é que acontece com a família? Olha, assim, eu venho de uma família simples, normal, bem comum, tá? E fazer esses movimentos de, por exemplo, vir moral, olha, vir moral, ó, olha, gostei de vir para Floripa, é, em um período em que minha avó tá, né, mal, antigamente eu teria desistido. Então, muitas vezes a gente está nesse lugar inconsciente ainda de querer salvar, de querer mudar, mas levar junto, e aí a gente não tem força. Gente, até aqui tudo bem. Eu não quero estender muito para que não fique cansativo para vocês, tá? Alguém quer tirar alguma dúvida? Acho que eu falei do jeito certo, falei sobre mudar a realidade, fazer curso, sim. Aí às vezes vem outra necessidade de mudança que é muito falada. Eu vou fazer, tipo, eu tenho uma parede de diploma, que antigamente se colocava os diplomas na parede. Eu tenho muita gente também aqui, eu não sei se tem alguma consteladora, se tem alguém que é psicóloga, se tem alguém que está na área da terapia, está na área do digital também, não está conseguindo avançar. Eu super entendo vocês, tá? Super entendo quem está no digital e tem um porquê de ter tanta dificuldade no digital. E quando eu vejo alguém que está na área da terapia, que não está ainda servindo, minha gente, pelo amor de Deus, é muita, muita, muita gente que precisa de serviço de terapia. Cada vez mais isso vai se tornar mais forte. Eu entrei no Uber, a mulher começou a falar do relato que minha mãe, que meu pai começou a falar horrores, conversando com a menina que estava comigo. Me fala como é que é a vida da pessoa. Ó, aqui, ó, eu iniciei psicanálise, me senti incapaz, ó, desistiu do curso. Então, assim, quem quer ir também para essa área, continua aqui até a última aula, na quarta-feira. Quem sabe, quando for ano que vem, dia 13/11, você fale para mim, Jéssica, fiz minha transição de carreira.
por conta daquelas 3 aulas lá. Eu vou ficar muito. Tem uma seguidora minha também que começou a fazer um curso e agora é consteladora. Não sei se ela está aqui. É Índia, acho que é Índia o nome dela. Acho que ela é de Minas também, não sei. Minas é americana, coisa assim. Até aí, tudo bem, minha gente? Aqui, ó, perdi meu marido. Vamos lá, deixa eu falar aqui. Perdi meu marido às 7h07, às 7 da manhã. E essa síndrome me fez enxergar esse episódio de maneira diferente. Foi o início da minha busca pelo autoconhecimento. Às 7 é o número do autoconhecimento, né? Quando a gente está na numerologia no ano 7 é o ano que a gente mais vai estar olhando para o profundo. E uma das coisas que eu vou falar muito é sobre os ciclos da vida. A gente precisa entender. A macieira, ela não dá fruto o tempo todo. Ela tem os seus ciclos de dar fruto. Assim somos nós. A gente não está separada da natureza. Só que a gente não entende. E está tudo muito rápido. Tudo está muito fácil. Ontem eu conversei com uma pessoa, foi ontem. Aqui o pessoal é muito zen, assim, né? Eu até estranhei. Fui para um lugar só tocando reggae. Eu disse, "Ô, gente, mas não é, porque o pessoal surfa muito. O pessoal aqui tem muita alimentação natural. E eu tava muito arrumada para o ambiente. Me senti, meu Deus, eu comia personal style, que é a Ale Padilha. Falei falar para ela, amiga, veja, pelo amor de Deus, estou muito arrumada para cá. Tem que vir com mais rasteira, roupa mais solta. E olha que nem tava tão, só teve um dia que tava sol. Mas foi no sábado, não tava sol. E aí alguém comentou algo, tipo, de viver. Ah, mito, conheci um rapaz do Uruguai. E aí ele é surfista, tudo, e ele contando que a família dele questionava muito ele, de por que que ele estava seguindo um caminho, e ele também já foi esse good vibes, achando que autoconhecimento, a partir do momento que eu inicio o autoconhecimento, que eu desperto, eu vou tornar tudo zen, tudo perfeito, maravilhoso, e não é assim, né? Eu também já pensei que eu iria despertar e que eu também iria despertar os outros. Eu achava que eu ia ser consteladora e que eu iria constelar meus amigos. Na verdade, eu nem posso constelar meus amigos. Os amigos que eu constelei quando eu não sabia o que é que aconteceu, acabou a amizade. Acabou. Acabou, acabou mesmo. Só que a gente não sabe disso. E aí eu estava falando sobre isso porque ele falou sobre a vida simples, de não ter pressa, de saber, de plantar algo e saber quando é que aquilo pode gerar fruto. A estagnação, ela é o oposto da prosperidade. E esqueçam de uma vez por todas, ou mudem esse paradigma, né, externo, interno, de que prosperidade tem a ver com riqueza. Riqueza sempre será fruto. Para a gente chegar no fruto, tem que saber o quê? A sabedoria. A sabedoria, antes disso, tem o saber. E o saber vem saber das leis sistêmicas, entender como é que funciona a tua mente, entender de como é que eu posso manifestar algo que não falei ainda, que é, por exemplo, estar aqui. E estar aqui com o nome, tá bem ali. Eu vou tirar a foto lá, nome Floripa, do jeito que eu escrevi na areia, do mesmo jeito. Eu até mandei para minha psicóloga. Eu faço terapia, para quem não sabe, e recomendo, façam terapia. Até aqui tudo bem, minha gente? Tão estranho quando todo mundo está falando. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Me falem aí. Só vou ler aqui o que foi que vocês falaram. Ó, vida amorosa, tá. Então, amanhã, para quem estiver aqui amanhã, eu vou falar só das posturas que travam, tá? Posturas em relação aos seus pais, postura em relação ao seu trabalho atual, posturas em relação ao dinheiro, postura em relação ao cliente.
postura em relação aos seus amigos, postura em relação às pessoas que você vive no dia a dia. Parece ser bobo, mas é a nossa postura que a gente tem com os pais, a gente vai fazer isso com todo mundo. E vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente tem essa postura interna de saber quem eu sou, gente, é muito doido, porque quanto mais eu sei o que eu não quero, o que eu não mais aceito, é que eu permito o que eu quero chegar até mim, que eu não estou distraída. Jéssica, você não se distrai? Claro. Claro, como eu falei, eu choro, eu fico triste, eu tenho dúvida, mesma coisa. Mesma coisa todo mundo, sou um ser humano comum. Mas tem muitas coisas na minha vida que eu já evoluí horrores. Eu tenho consciência dos meus medos, eu tenho consciência dos meus bloqueios, eu tenho consciência das lealdades da minha família. Eu tenho consciência de todos os padrões que eu tenho de relacionamento. E qualquer relacionamento, tá? Há uma necessidade muito grande de buscar um amor. Ô, Jéssica, não sei se você está aí ainda. Deixa eu falar uma coisa para você. Sua cura está nos seus pais. Enquanto você não olha para a raiz, que é pai e mãe, todos os seus relacionamentos não vão chegar como você idealiza. Para que a gente encontre um parceiro, a gente tem que se tornar esse parceiro. Aí eu vou atraindo alguém mais semelhante. E não é da noite para o dia, não. O próximo, a partir do próximo já vai vir perfeito. Não. Por isso que eu falo de estagnação, porque muitas vezes está estagnada na vida amorosa, mas está porque não olha para a raiz. Quando eu quero criar frutos, que são filhos também, que são frutos, filhos são frutos, servir a pessoas são frutos, dinheiro são frutos, ter um corpo saudável é fruto, ter uma saúde plena, né, também é fruto, cocriar algo é fruto, só que eu primeiro tenho que entender lá de como é que funcionam essas leis da natureza, como é que funciona a minha psique, como é que funciona, por exemplo, os rituais que eu falo da Onramina. A Onramina parece um negócio bem simples, só que é muito poderoso. Vou mostrar para vocês aqui, eu vou falar muito disso no final do dia. Eu trouxe meu caderninho. Eu queria ter um ritual de mostrar todo dia para vocês, mas meu lado presença não permite. E porque não está o outro caderno aqui. Não, mas está. Uma coisa que eu escrevi em 2021. Deixa eu olhar aqui, ó. Sol, lua nova em Libra e Sol em Libra, dia 6/10/2011. Foi aqui, só não sei onde é que tá. Mas eu falando de Floripa. Eu falando de Floripa. Cadê, meu Deus? Ixi, rasguei o caderno. Mas não sei se vai dar para ver aqui, ó. Dá para ver, não? Não, não dá, não. Fica muito claro, né? Mas, enfim, esse caderninho aqui, que é simples, que está acabando já, eu digo que é uma das ferramentas que mais me ajudou a me manter estável diante de energias. Sim, eu acredito que inveja existe. Acredito que Instagram também é uma ferramenta em que você, se você abre a sua vida, que existe o lado espiritual, existe o mental e existe o físico. Esses três têm que estar muito bem alinhados. Senão, a coisa não caminha. A procrastinação na vida como um todo pode ser vista como um sintoma da estagnação? Sim. A procrastinação, ela é um sintoma de que eu estou deixando para depois algo que, por exemplo, seja romper um padrão familiar. Então, na procrastinação, sempre tem, eu evito um desconforto. É o desconforto de não ser aceito,
é o desconforto de se expor, é o desconforto de quebrar um padrão, é o desconforto do próprio desconforto da mudança. Então, todas as vezes que a gente está procrastinando, todos nós procrastinamos em algum nível, tá? Aí, outra questão da procrastinação é aquilo que eu estou desejando fazer, por exemplo, vamos dizer que eu decidisse hoje fazer um curso voltado para homens. Não é meu propósito. Eu já sei, hoje eu já sei. Eu sei, diante do meu processo, eu sei, estou totalmente alinhada. Isso eu tenho certeza. Se eu começo a fazer um curso para homens, por exemplo, focada em quê? Somente no dinheiro, sem servir. Inconscientemente, eu vou começar a procrastinar, porque esse é um sinal interno que eu não estou fazendo aquilo que tem a ver com o meu propósito. Quando é algo conectado ao propósito, flui. Isso não quer dizer que não tem resistência, mas flui. Então, a procrastinação, inconscientemente, sempre é um sinal, tá? É um sintoma de que tem uma desordem e a raiz vai ser sempre a mesma, emocional. Então, enquanto eu não compreendo qual é a raiz emocional daquilo, eu vou procrastinar. E procrastinar é algo muito comum que faz com que a vida fique parada. Quem aí tem planos que pensou final do ano passado, em novembro do ano passado, e só patinou, só patinou, só patinou, só patinou, ou naquele movimento que fez de ida, daqui a pouco se viu voltando para o mesmo lugar? Quem aí vivenciou isso? Tem alguém aí? Ou tá todo, eu acho que tá todo mundo com a vida muito bem resolvida. Então não é para você estar aqui, não. Tá todo mundo fluindo. 2024 vai ser pulando as ondinhas, fazendo aquelas simpatias, tomando banho de louro, de canela, vai estar tudo resolvido. Me sinto morta em vida, dias me sinto morta em vida, dias sem sentido, estagnada, perdida e desesperar. Como é seu nome? Não está aí o usuário do Zoom? Aconteceu comigo ano passado, exatamente isso. Quem foi? Onara. Tem muito BO para resolver. Oi, Franci. Só que a gente precisa. Jéssica, muita gente chega, Jéssica, nunca constelou, nunca fez muita coisa, às vezes fez somente terapia e chega com muitos problemas. Na última aula, eu já vou falar mais sobre isso, mas a gente precisa encontrar qual é o problema principal. Imagina um tronco, uma coluna vertebral. Sempre vai existir a coluna vertebral. Sempre. E deixa eu te falar, durante a vida, pode ser que você tenha o tempo todo que está trabalhando aquele problema. As pessoas falam muito no meio do autoconhecimento de oitava acima. Oitava acima, que é a mesma coisa que nota musical. A gente roda, roda, roda e parece que está lá no mesmo lugar. Avançou, avançou, só que às vezes não é que você regrediu, você só está num outro nível de consciência e tem mais algo novo para resolver sobre aquilo. Eu lembro que uma vez, eu não sei para quem foi que eu falei, não sei se foi na terapia, né, que eu tinha essa sensação de como é que eu já sei tudo isso e de novo isso está acontecendo. Mas aí quando a gente tem consciência de que ali eu já fiz diferente, eu não estou mais no mesmo lugar. Só que dentro da minha coluna, vou dar um exemplo, meu problema é, sei lá, diga aí, saúde, ou problema com a mãe. Não foi da noite para o dia. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu ficar muito perto da minha mãe o tempo todo, vai dar problema. Vai dar problema. E aí o que é que acontece? A culpa bate. A criança da gente chora. A minha mãe continua sendo quem ela. Gente, eu já paguei terapia para minha mãe. Eu já paguei constelação para minha mãe. Você acredita? Quando eu não entendia nada. O que eu estava querendo fazer com a minha mãe? Salvar ela? O que aconteceu com a minha vida? Travava.
E eu, na última aula, amanhã, que eu vou falar mais sobre postura, eu digo que a maior habilidade que a gente precisa desenvolver é respeitar o destino dos nossos pais. Então, eu não sei o que acontece com você, nem com sua mãe, nem com seu pai, mas uma coisa eu posso dizer: você precisa olhar para eles de um novo lugar e ter novas posturas. Senão sua vida vai continuar estagnada. Você não tem energia para olhar para as soluções ou se permitir fazer movimentos. E não são grandes movimentos, não, minha gente. Não são grandes movimentos. Na quarta-feira, quando eu decidi que eu não vinha, eu fiquei mal, fiquei triste, fiquei estressada. Quando eu via, minha cabeça só ficava, vai nadar no rio, vai nadar no rio, vai nadar no rio. Quando eu comecei a nadar no rio, uma que chegou lá, eu muito preocupada, chegou lá, encontrei uma porrada de gente. Eu nem postei essa foto, mas encontrei lá uma pessoa da minha cidade que é muito conhecida, que nada direto. Bora, 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 bora nadar, vamos até a Ilha do Fogo, não sei o que. Eu disse, não, não tô sem resistência, não tô nadando direito. Não, bora. Eu esqueci, a minha boia furou. Olha só, a minha boia furou. A touca eu esqueci dentro da minha mochila, achei que tinha perdido. Uma pessoa me arrumou a boia, outra arrumou a touca e um rapaz, três pessoas me conduziram, foram me acompanhando. E na hora que eu estava nadando, veio uma voz dizendo bem assim: todas as vezes que você se entregar ao rio da vida, alguém vai chegar para te ajudar. Nada vai te faltar. E a coisa que eu mais desejo é que vocês desenvolvam essa habilidade de saber onde é que de fato está estagnado e o que é que vocês não estão enxergando. Eu recebo quem é minha amiga, manda uma mensagem para mim, até quem já constelou comigo sempre manda alguma coisa e pergunta, eu falo uma frase e a pessoa muda tudo. Esse é meu maior desejo, é que vocês comecem a desenvolver um olhar profundo sobre a vida, sobre tudo. Porque ao invés de parar ao, sei lá qual problema for, aprenda a olhar para você mesma, compreender o que está acontecendo, mas continuar. Dar um passo no dia, ao invés de ficar mais uma vez presa e presa na emoção passada. No terceiro dia de aula, eu vou falar mais sobre essa questão mais da neurociência. Aí vocês vão entender que não é tão simples, por isso que não adianta dizer, ô fulana, bora, você tem, o que te falta como é que fala? Força de vontade. Força de vontade, se nem vontade eu tenho, como é que eu vou ter força? E tem. Eu tenho amigas minhas que são totalmente executoras. Eu não sou uma pessoa, ou executora, de ação, né? De só ação, ação. Eu não sou totalmente de ação. Eu preciso muito. Eu vim para um lugar. Olha, vou falar um negócio para vocês. Eu vim para um lugar que vocês viram hoje. Só natureza. Não tem zoado, até acho que estou falando alto. E eu não queria sair daqui. Procurei na cidade toda. Um outro lugar. Aí um era um container. Aí eu falei, um negócio interessante. Eu falei, mas eu preciso de uma cozinha. Ele quer saber, eu vou tirar um cochilo aqui de 30 minutos. Fiz algo que tem aqui. E ok. Estou eu aqui, tomando banho para me aprontar para vocês. Recebo a mensagem do rapaz do condomínio. Oi, Jéssica, tudo bem? Eu tenho um contato de uma outra pessoa. Você quer? Sim, claro, quero. Gente, encontrei mais barato e aqui com cozinha, com tudo e lindo também. Eu falei, fechei. Falei, moça, manda o Pix aí. Manda o Pix, Pix. Pronto, já está resolvido. Então, quando a gente entende tudo, é isso que eu vou falar mais lá no terceiro dia, a gente vai se abrindo mais, a vida não fica estagnada. A gente vai vivendo esse processo de prosperidade diário, diário. E, gente, eu não sei qual é o nível de consciência de vocês, a gente está vivendo uma transição planetária.
Tem muita gente perdida, tem muita gente na sombra. E cada vez mais, quem estiver indo para o lado da luz vai se tornar também sensível, percebendo essas outras pessoas. A gente precisa aprender a se blindar. Por isso que não adianta só o conhecimento mental. Eu tenho que aprender a estar presente. Por isso que eu estou falando para vocês, eu não consigo viver como uma blogueira. Acho que eu não tenho nem perfil. Meu negócio é ensinar mesmo. Conduzir as pessoas nesse processo de olhar para dentro, dentro da sua profundidade, porque eu sou profunda mesmo. Olha, rio de águas vivas. Então, o dia de hoje fez sentido para vocês de alguma forma? Me falem em uma palavra o que foi esse primeiro encontro para vocês. Para eu ir dormir tranquila. Me falem em uma palavra. O que é que tocou esse dia 13/11, nessa lua de escorpião nova? Reflexão, esclarecimento, um pouco mais de consciência. Sim, muitos tapias. Então, é o seguinte, amanhã vai ter um bocado de tapa. E é o seguinte, amanhã, hoje eu contei muita história, mas amanhã eu vou fazer um exercício com vocês. Se preparem. Não tem aquelas coisinhas que eu faço, às vezes, só com os bonequinhos ali no histórico, já vem muita coisa. Amanhã eu vou fazer um exercício aqui, prático, prático, conectado à estagnação da sua vida. Vocês vão sair amanhã daqui e dizer assim, meu Deus do céu, quem já vivenciou constelação vai uma coisa meio que semelhante. Amanhã eu vou fazer um exercício com vocês que vocês vão ter uma clareza surreal. Surreal, assim. Estou falando de experiência no corpo. É um exercício como se você estivesse comigo. Não é uma constelação, mas um exercício para que vocês compreendam um pouquinho, nem que seja um pouquinho do movimento que vocês estão precisando fazer, do que é que vocês estão precisando olhar, tá? Já vim calejada. Toda vez que participo de um grupo com você, aprendo mais e mais. Como é seu nome? Gosto de saber o nome. Obrigada. Na última aula eu vou dizer, eu sou uma parte de vocês. A gente não se conecta com as pessoas ao acaso. Não existe acaso. Não existe acaso. Não existe acaso. Então eu estou aqui a serviço. Levei muito tempo para compreender isso. Mas eu peço, quando eu começo a dar aula, a atender, que meu ego silencie, que eu coloque à frente o meu propósito. Porque o ego, ele é danado. Ele toma conta. Amo esse exercício. Oi, Aline! A Aline fez seu novo caminho. Consteladora também. Ou foi vocês, consteladora também. Aline Vasconcelos, né? Não consegui mudar o meu nome, Aline de Tabuna. Ah, tá. Ou se dissesse, eu tinha mudado aqui. Falar contigo depois do TV, certo? Já vem calejado do hoje. Hoje foi mais tranquilo. Foi com tranquilo mesmo. Então, gente, é o seguinte. Desejo uma boa noite para vocês. Então, amanhã, nesse mesmo horário, eu vou mandar um novo link. Eu não sei se é um novo link, né, Maria? Um novo link? É. Novo link. Então, eu vou postar lá a foto de Floripa e reage quem estava aqui, tá? Muito obrigada pelo encontro e durmam tranquilas. Preste atenção no sonho de vocês de hoje, hein? Preste atenção no sonho de vocês de hoje. Na última aula eu vou falar algo nesse sentido. Boa noite, buenas noites. Durmam bem e até amanhã, tá bom? Um beijo.